Início de ano, tudo novo, ano novo, nada melhor do que você já planejar as suas metas aí para você ver como que vai ser o seu horizonte em 2023. Não será diferente comigo e vou trazer hoje para vocês justamente o meu plano de investimentos para 2023. E já lembrando, porque vem os desavisados aí e acabam fazendo bobagem, isso daqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Não tome este vídeo como uma indicação de investimentos ou de estratégia para você. Analise tudo aqui como a forma que eu estou descrevendo para você do que eu irei fazer. Você é totalmente responsável pelas suas decisões, então estude bastante, pesquise e tome suas decisões por conta própria. Mas enfim, vamos para a vinheta para a gente poder conversar. E fica aquela pergunta então, como que eu defini esse planejamento de investimentos para 2023? Como eu sempre falo aqui no canal, eu sempre trago esse tipo de conhecimento para vocês, é justamente aquilo que eu vivo e é o fato de eu fazer a diversificação de todos os meus ativos. Procuro não ficar centralizando muita coisa em um ativo só e esse é a base, né? Essa é a base aí dos meus investimentos e do meu planejamento. Levando em consideração todas as decisões que a gente já está vendo desse governo já no começo desse ano, isso vai ser fundamental no decorrer dessa caminhada de planejamento dos investimentos. A diversificação vai acabar protegendo a minha carteira das oscilações que vão acontecer sim aqui no Brasil, porque tem muita decisão que está sendo tomada totalmente diferente dos governos anteriores, e isso faz com que tanto o mercado quanto a população em si tenham reações diferentes. Por isso que eu digo, analise bem as notícias que estão sendo divulgadas para que você não venha tomar nenhuma decisão e acabar fazendo besteira com sua carteira de investimento. Mas vamos ao plano. Primeiro de tudo, eu continuo com os aportes das minha reserva de emergência. Eu sempre bato aqui na tecla da reserva de emergência para que vocês possam ter isso em mente. Ela é fácil? Não é fácil de construir uma reserva de emergência, mas ela é fundamental para o teu desenvolver nos investimentos. Você não pode ficar sem uma reserva de emergência jamais. A reserva de emergência ela pode sim demorar bastante para você construir, principalmente dependendo de quanto que você ganha no mês, isso pode se estender por um tempo bem longo. Porém, quando chega no final, quando você conclui a construção dessa reserva de emergência, é só sucesso, porque daí você só vai precisar manter o valor atual que você tem de reserva. E lembrando já para vocês, reserva de emergência é justamente uma emergência que você vai utilizar esse capital. Não utilize ele para uma reserva de oportunidade, onde você vai ter dinheiro suficiente para fazer novas compras no mercado financeiro. Não é esse o fundamento. E número 2, já que eu já ensinei aqui, tem um vídeo só sobre isso de reserva de emergência, é justamente que a reserva de emergência não visa lucro, visa somente vencer a inflação. Esse é o foco da reserva de emergência. Então não vacile, porque muitas pessoas estão colocando reserva de emergência em renda variável e vai perder boa parte desse valor e depois vai reclamar aí achando que não tinha muito conhecimento porque as pessoas não ensinaram. Aqui o que mais tem é vídeo explicando sobre isso. Pelo menos o meu canal, eu tenho essa responsabilidade de tentar trazer para você a informação mais correta possível. E eu digo para você, reserva de emergência, você não foca em lucro e você só usa para emergências. E para mim continua a mesma estratégia que eu utilizei no ano passado, que é justamente as caixinhas do Nubank. É um tipo de local de investimento dentro do aplicativo do Nubank que para mim funciona muito bem. Não vejo necessidade para eu colocar num Tesouro Selic, um prefixado, até porque eu preciso dessa reserva na minha mão já rápido, sem me atrasar aí na hora que eu precisar solicitar e sem ter que esperar horários em que o setor vai estar aberto para eu fazer essa solicitação. Para mim, ela tem que estar disponível já na hora ali e o Nubank, sem dúvidas, é uma das melhores opções que eu utilizo hoje para colocar minha reserva de emergência. Até porque daí eu consigo fazer a solicitação na hora, se eu quiser aportar, eu aporto também na hora, em qualquer horário, a qualquer momento. Para mim, funciona muito bem. Para você tem que definir o que você vai fazer. E se você tem dúvidas sobre a questão de bancos aí, se vale a pena deixar a reserva de emergência em algum banco, eu fiz um vídeo, eu vou colocar aqui no card para você assistir depois desse vídeo aqui, que é justamente eu te explicando o comparativo entre o Nubank, C6 e Banco Inter
bem detalhado, é o vídeo mais completo que eu fiz aqui sobre bancos aqui dentro do canal, então não deixa de conferir, porque está ajudando muita gente a entender ali na hora de escolher qual banco que ela vai utilizar. Todos os três têm plataforma de investimento, onde você vai poder colocar ali sua reserva de emergência e ela vai render acima da CDI, muito provavelmente se você fizer uma boa escolha, claro, e você vai ter ali opções muito boas de bancos disponíveis como esses três que eu trago para você. Então não deixa de conferir o vídeo após esse vídeo aqui que você está assistindo. Investimentos de curto, médio prazo, e vai ser justamente nos CDBs. Ano passado eu acabei não investindo em CDBs, foquei mais em construir a minha carteira de renda variável, para mim era muito mais o foco nesses aportes, só que nesse ano, como a gente tem aí a questão da Selic alta, nós temos aí os investimentos de renda fixa sendo bem valorizados, eu vou acompanhar aí os CDBs para eu achar uma oportunidade bem interessante e alocar um capital para curto, médio prazo, justamente ali na base de 1 a 2 anos é um prazo interessante para os CDBs. Isso é a estratégia que eu vou adotar, não necessariamente é o que você tem que fazer na sua carteira, mas para mim eu vou atrás dessa oportunidade esse ano, já que eu estou com minha carteira de renda variável bem estabelecida, continuando com os aportes, né? A gente não para aí o plano, porém nesse ano eu vou incluir os CDBs aí no planejamento para a gente ver o que a gente consegue aproveitar desse momento atípico que é justamente a renda fixa, com altas taxas aí entregando muito bem o lucro no curto, médio prazo. E novamente falando dos bancos, justamente porque o CDB é relacionado a banco, nós temos aí o Nubank, C6 e o Inter com opções muito boas, você não precisa nem ter conta em corretora para isso. Neste caso eu vou utilizar um desses bancos que eu já tenho na minha carteira aqui para poder fazer investimentos em CDBs de curto e médio prazo. E como eu já disse em diversos vídeos para vocês, comecem a ganhar juros com os bancos, evitem ser os pagadores de juros com os bancos pedindo empréstimo, financiamento, comece a ser sócio do banco. Se ele é uma das instituições que menos perde dinheiro, dificilmente vai quebrar um banco, por que não se tornar sócio com eles, ser aliado e ganhar juros com os investimentos dentro do banco? Pelo menos para mim é uma ótima estratégia. Investimentos de renda variável. É aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Mas o que para uns é choro, para quem investe utilizando o método buy and hold é alegria. E eu irei fazer alguns ajustes aqui para esse plano de 2023, pelo menos nos primeiros 6 meses, para a gente testar, ver se isso vai ficar interessante ou não, justamente aqui nos meus investimentos de renda variável. Começando pelos fundos imobiliários, e uma das decisões que eu vou tomar esse ano é justamente a diversificação em alguns ativos ali, alguns setores na verdade dos fundos imobiliários, que para mim eu tenho observado algumas decisões desse governo, tem me deixado um pouco atento em relação ao consumo que vai ser nesse ano. A maioria dos brasileiros vai diminuir o consumo, principalmente quando a gente fala de produtos que não são essenciais, né, como a alimentação e justamente essa parte de investimento, acessórios, lazer. Muitas pessoas provavelmente, isso não é certeza porque eu não adivinho o futuro, provavelmente vão diminuir o consumo disso. E onde que estão esses produtos que não são tão essenciais assim? Setores de shopping. Nos shoppings você tem várias lojas de roupa, lojas de brinquedo, acessório e por aí vai. Então muito provavelmente essas pequenas lojas vão sofrer um impacto aí com essa economia, que a gente pode ter aí uma economia meio complicada em 2023 e pessoas segurando um pouco mais o dinheiro, não soltando tão fácil assim para fazer novas compras, e as lojas sofrendo um pouco nas suas vendas. Isso acaba que elas não conseguem captar mais dinheiro e provavelmente nós veremos aí algumas lojas pedindo a conta, né? Abandonando o local onde elas alugam dentro dos shoppings. Ações. O grande medo de muitas pessoas em relação a esse ano principalmente será as ações, pelas oscilações que provavelmente nós iremos ver, principalmente para quedas. Eu continuo com os aportes mínimos, não é o meu foco aportar tanto dinheiro em ações assim, né? Geralmente eu utilizo a estratégia de utilizar o troco dos investimentos nos fundos imobiliários nas ações. Eu procuro não deixar tanto capital investido em ações. Já investi muito no passado nas ações, mas hoje não me atrai tanto. Eu procuro mais ativos que me deem constante dividendos aí durante os meses que vão seguir nesse ano aqui. Eu quero ter aí um aporte para chegar, quem sabe, aí à independência financeira, e eu vejo os fundos imobiliários como uma opção muito melhor do que as ações, mas não estou dizendo que ações são ruins, nada disso, ações são muito boas,
Só que para mim estratégia não vai encaixar para esse ano. Se por acaso surgir uma oportunidade muito boa, eu irei sempre priorizar bancos, né? Geralmente é isso que eu priorizo, que são justamente ativos perenes, né? De empresas perenes. Então, banco, todo mundo precisa de banco para poder fazer uma movimentação financeira, pedir empréstimo, financiamento. E aí, se houver alguma oportunidade ali em Itaúsa, Itaú Unibanco, que é o Itubi 4, eu irei fazer os meus aportes, mas sempre analisando ali os riscos também, para que eu possa fazer aportes nos momentos exatos. A gente não consegue adivinhar o futuro, obviamente, para entender se esse é o melhor momento de investir, mas eu sempre procuro aproveitar os momentos de queda para comprar um pouco mais barato do valor normal, né, do preço médio, e conseguir fazer uma boa compra, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Aproveitar momentos de queda para conseguir ótimas oportunidades de compra. Então, esses serão os setores. Provavelmente no momento, durante 6 primeiros meses agora, eu irei só focar em bancos e aproveitar oportunidades de queda para fazer aportes. E aqui fica aquela pergunta, e as criptomoedas? Durante esse ano agora de 2023, a projeção muito provavelmente é que o Bitcoin continue caindo. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, até porque você consegue fazer aportes em Bitcoin com desconto, a gente consegue aproveitar essa queda para comprar muito mais barato, porque ele é um ativo que ele tem uma oscilação muito alta. Então, quando o Bitcoin disparar, e a previsão, não quer dizer que isso é uma certeza, mas a previsão seria 2024, dependendo de todos os requisitos que a gente tem financeiros, seja em relação ao Fed, economia mundial, essa questão de conflitos entre os países, se tudo se normalizar, que é o que nós esperamos, muito provavelmente as criptomoedas e o Bitcoin irão disparar. Mas como a gente não sabe o dia de manhã, pode acontecer esse ano, pode acontecer em 2024, a gente sempre tem que estar preparado fazendo os aportes e aproveitando os momentos de acumulação. E como sempre fiz esse tipo de estratégia aqui com o Bitcoin, não vai ser diferente. Eu vou utilizar um capital que não me fará falta se eu perder esse capital, e eu justamente vou utilizar daquela frase que eu já falei aqui algumas vezes, que no momento em que eles estão fugindo é o momento em que eu estou entrando para fazer novos aportes. O momento em que a manada está saindo do Bitcoin com medo da queda é o momento que eu aproveito para comprar e fazer acumulação para se valorizar no longo prazo. Bitcoin é longo e longuíssimo prazo. Ele não é um ativo que eu focaria em curto e médio prazo. Então, não tem por que ter tanto medo assim. Nós temos o histórico do Bitcoin desde quando ele lançou e até os momentos que ele teve o seu pico. E sempre que acontece um pico muito alto, eu utilizo a base como realizar o lucro para que eu possa tirar o meu lucro, deixar investido em um ativo que oscila menos, para que eu não possa deixar o meu capital oscilando tanto dentro do Bitcoin, e deixo uma parte lá para poder realizar lucro daqui a um tempo depois. É assim que funciona para mim e sempre funcionou. Não quer dizer que você tem que replicar esse tipo de estratégia, você tem que estudar e analisar a melhor estratégia para você. Bem, gente, esse é o meu plano, é o plano da minha carteira, como eu irei levar em 2023. Óbvio que se eu ver a necessidade de fazer alguns ajustes, eu irei fazer, mas raramente eu faço ajustes de venda. Na maioria dos casos são ajustes de aporte, a porcentagem que eu vou destinar para cada ativo. Então eu sempre foquei no longo prazo, sempre vou continuar focando aqui no longo prazo. Esse ano eu vou incluir um ativo de curto, médio prazo, claro, mas a maioria da minha carteira, grande porcentagem, é de longo a longuíssimo prazo, porque eu foco na independência financeira, então para mim é o que funciona. Vamos continuar analisando aí nesses 6 primeiros meses para ver como que o mercado vai se comportar, para ver se eu vou fazer algum tipo de ajuste. Mas me diz aí, qual a tua estratégia para esse ano 2023 nos teus investimentos? Vai investir mais em criptomoedas, em ações, renda fixa? O que você vai fazer neste ano aí em relação à sua carteira? Deixa aí nos comentários para a gente trocar ideia e quem sabe um aprender com o outro aí em relação aos investimentos. Eu acredito que eu posso aprender bastante com vocês. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!